Neste vídeo, um lindo texto publicado no Jornal Mensageiro da Paz, edição dezembro de 1964, sobre a simplicidade que se deu o nascimento de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Cada ano que passa, comemora-se no mundo cristão o nascimento de Jesus Cristo. Conforme o grau espiritual da comunidade ou confissão religiosa, quer seja rica ou pobre, o nome de Cristo é sumamente exaltado. Algumas o fazem de maneira aparatosa, com ritualismo e elevada luxuosidade para atrair a atenção da alta sociedade. Outras, de maneira espetacular, para provocar risos e gargalhadas aos circunstantes. Outras ainda, porém, limitam-se à simplicidade de poesias, recitativos e modestas pregações, objetivando apenas que o trabalho produza efeito espiritual na alma dos assistentes, fazendo-os reconhecer que Cristo veio ao mundo como dádiva de Deus para salvar a humanidade. Seja, porém, como for, em todas as confissões cristãs, Cristo é representado como príncipe, como rei, nascido numa estrebaria e deitado numa manjedoura. Que o Cristo era príncipe, nenhuma dúvida nos resta, pois nasceu da descendência do rei Davi, conforme as narrativas lúcidas de Mateus e Lucas. Fato reconhecido até pelo cego Bartimeu, que exclamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Existe, nós o sabemos, príncipes que jamais podem ser reis por não lhes pertencer prioritariamente a herança da coroa. Quanto a Cristo, é fato incontestável ser ele herdeiro legítimo da coroa real de Davi. Além de inúmeros textos bíblicos que comprovam esta verdade, o anjo que anunciou a Maria o nascimento de Cristo assim falou: Eis que conceberás no teu ventre e parirás um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como Filho de Deus, Jesus é unigênito. Deus é o Rei universal. Logo, Cristo é príncipe e, como único herdeiro do Pai, é também rei, ficando provada a sua realeza, tanto por linhagem humana, como por filiação do Rei eterno. Portanto, quando Cristo nasceu em Belém da Judéia, era príncipe rei. Frisemos, meus queridos irmãos e amáveis leitores, o contraste entre Cristo e a humanidade. Qual dentre os reis da terra, dentre os fidalgos, nobres e poderosos, quem, sem nenhuma aparência de fingimento, consentiria fosse colocado seu filhinho num coche, onde se deposita comida para bois e cavalos? Nenhum. Isso não, pois seria reduzir demasiadamente a dignidade social. Perguntaríamos: qual o indivíduo, seja ele quem for, que possa considerar mais digno que nosso Senhor Jesus Cristo? Nenhum. Ninguém jamais existiu nem existirá. No entanto, Cristo nasceu numa estrebaria. Embrulharam-no e o deitaram numa manjedoura. José e Maria, na qualidade de verdadeiros servos de Deus, dignos de serem imitados na obediência prestada às leis divinas e patrióticas, fizeram longa viagem para se alistarem conforme o decreto imperial de César Augusto.
Maria estava em dias de dar à luz. A mulher nesse estado não se pode ocultar à vista de ninguém, porém, ninguém a acolheu para uma hospedagem confortável. Chegado o momento, recorreu à estrebaria. Sim, refugiou-se onde assistiam os irracionais, coisa ridícula para os enfatuados e jactanciosos. Estes, porém, deviam ponderar que os animais também são criaturas de Deus. Ocasiões há em que os irracionais prestam melhores auxílios aos servos de Deus que os sábios, ricos e poderosos a quem os homens conferem o suntuoso título de civilizados. Lázaro, cheio de úlceras, andava pela casa do rico nas horas da refeição para alimentar-se de algumas migalhas que eram lançadas aos cães. Estes, como seus amigos, não rosnavam, ameaçando tomá-las. O rico não usava de humanidade, enviando o ulceroso para o hospital. Nem enfermeiro aparecia para balsamizar as chagas do doente. Este socorro foi-lhe prestado pelos cães que as lambiam, dando-lhe alívio. Quando o profeta Elias se achava exilado para escapar à fúria impiedosa de Acabe e Jezabel, Deus enviou-lhe corvos, aves absolutamente imundas, para lhe fornecer o devido alimento que constava de pão e carne. Diante de passagem tão viva e clara como esta, que dirão os legalistas e vegetarianos? Se é repugnante e faz tornar-se imundo, passar apenas a roupa ou a mão por descuido num animal imundo, como se poderá então comer pão e carne que passaram pelos bicos de urubus? Bicos esses que vivem afincados continuamente nas mais horríveis podridões cheias de bichos. Facilmente explica-se isso. Aquele que é a perfeita pureza, o Criador de todas as coisas, nenhuma das suas criaturas pode ser imunda para ele, podendo purificá-las para o bem dos seus servos, mesmo aquelas que são proibidas e condenadas legalmente. Não constituía desonra nem humilhação para Jesus nascer em um aposento onde assistiam os animais, pois ali estavam outras criaturas de Deus. Os verdadeiros cristãos não podem ser orgulhosos. Maria já sabia que o que dela havia de nascer era o Filho de Deus. Não se envergonhou de dar à luz numa estrebaria. José também sabia, pois o anjo lhe declarou, mas não achou ser decepcionante sua esposa dar à luz ao Salvador naquele lugar tão humilde. O próprio Cristo, em toda a sua vida, deu-nos exemplo de humildade. Na hora da refeição, sentava-se com os seus discípulos na relva. Há quem tenha a fraqueza mental de só querer procurar a Cristo nos lugares luxuosos, cheios de pompas, nas grandes igrejas possuidoras de templos vistosos, desprezando a igreja humilde onde pregadores são iletrados. Isso é engano. Cristo está onde seu nome é glorificado com verdadeiro respeito e reverência, em espírito e em verdade. Seja rica ou pobre, a comunidade que o proclama e o louva, sábia ou inculta, o que importa é o espírito devocional cheio de amor cristão e sinceridade. Afirmar que a melhor maneira de se louvar a Deus é onde há pobreza e falta de cultura é ignorância e fanatismo. Dizer que Deus é mais facilmente encontrado onde há ostentação de luxo material é igualmente fanatismo e ignorância crassa. Devemos evitar o extremismo, isto é, preferir um lado distanciando-nos do outro. Pois se a pecadores Cristo os convidou para acompanhá-lo, convidou semelhantemente a um Levi e tomou parte no seu grande banquete. Se ele se hospedou com Maria e Marta, que nem empregada tinham para auxiliá-las na cozinha,
Hospedou-se também com o rico Zaqueu, se admitiu como pregador e até escritor um iletrado como Pedro, admitiu identicamente como pregador, missionário e fundador de igrejas o afamado escritor acadêmico Paulo, que se formou aos pés de um certo doutor Gamaliel e teve como amanuense secretário um médico Lucas. Cristo veio salvar a humanidade e esta é sempre composta de ricos e pobres, sábios e ignorantes. Se em todas estas categorias o espírito de simplicidade cristã dominar, por certo há aprovação divina. O verdadeiro cristianismo prefere a modéstia ao vaidoso orgulho. A pobreza sem queixume e a riqueza sem orgulho são excelentes virtudes. Francisco Assis Gomes, 1964.